Boa tarde. Boa tarde, vocês me escutam? Boa tarde, sim. Boa Consegue me... tarde. Perfeito, não era só para confirmar, garantir problemas técnicos, né? É Quando a gente verdade, menos espera, acontecem. Como a gente conectou um pouco antes, eu não estava aqui quietinho. é verdade. Eu tava com problema no meu login para eu lembrar, mas consegui. Porque eu falei, eu acabei de entrar no PWD lá, mas deu certo. Já vou deixar o cronômetro aqui. Sempre bom. Eu vou acompanhando. Aí, Jaísa, só para confirmar, você é uma das autoras que vai apresentar, correto? Isso. Perfeito. Pela Tá sequência, eu bom. acredito que seja o segundo artigo. Não sei se a Tá, gente vai seguir aquela perfeito. sequência, né? No meu portal tá aparecendo como o terceiro, mas não tem problema ser o segundo também. Fica tranquila. Tudo bem. Tudo bem, por mim, tranquilo. Roberto, você quer tirar essa dúvida para saber se tem uma sequência ou não? Não, não, eu só tô assessorando aqui, né? Ah, então tá Colaborando. bom. Mas acho que não tem, não, porque também já apresentei, mudou um pouco a sequência também no meu. Ah, então tá bom. Não tem problema, não. E no outro que eu assessorei também não. Boa Perfeito. tarde. Então, boa tarde. Então, o Gustavo e o José são os outros autores também, correto? Isso? Perfeito, é isso. Perfeito. Boa tarde a todos. Então, como a sessão começa agora às 6 horas, eu vou iniciar a sessão, passar então a ordem dos artigos, pelo menos a que está aqui para mim, até para a gente não perder tempo de discussão, né? A orientação é 15 minutos de apresentação para cada um dos trabalhos e a gente deixa o final para poder fazer a discussão, entrar com as perguntas do trabalho. Tudo bem para os autores? Ok. Perfeito, então. Então, boa tarde a todos. Então, vou abrir oficialmente a sessão. Prazer, meu nome é Raíssa Polinário, vou ser a moderadora dessa sessão e vou apresentar também um dos trabalhos aqui, certo? Então, hoje teremos quatro trabalhos principais, certo? Então, a evolução da economia circular na perspectiva das teorias organizacionais, do autor Gustavo e Jorge, certo? O impacto dos agentes do ecossistema de inovação para a circularidade do setor de mineração, uma perspectiva do fluxo de resíduos minerais, que é um trabalho meu, de autoria minha e da minha orientadora, a professora Maria Tereza. O trabalho Economia Circular e Resiliência no Setor de Confecções, uma revisão sistemática da literatura, o trabalho da Jaísa e da Cláudia, e o trabalho Transição e Injustiça Energética, um mapeamento crítico dos impactos da mineração de lítio para a transição energética, do José Antônio e do professor Jacques. Então, vou passar a palavra para o primeiro autor, então, lembrando dos 15 minutos, certo? Então, por favor, Gustavo, sinta-se à vontade. Primeiro, boa noite já. Boa tarde ainda, mas vai virar boa noite. Obrigado, Raíssa. Obrigado, colegas aqui. Tentar ser bem objetivo aqui, já tentar compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar direto a tela que está já aqui conosco. Acredito que vocês vejam a tela, só vou botar modo de apresentação. Você está conosco. Confere, Raíssa. Vocês conseguem ver, não Isso está conseguem? aparecendo em modo apresentação. Ah, ótimo. Vou só resumir aqui. É, Pessoal, bem direto ao tema, sempre é uma oportunidade a gente aproveitar coisas de produções nossas, né, para fazer um debate. Então,
Eu estou no doutorado lá na Universidade de Brasília, com a professora Patrícia Guarnieri. Esse material ele foi produzido no contexto da disciplina de teorias organizacionais, que eu achei que valeria a pena, já na literatura, tentar entender como é que isso traz a evolução da economia circular. E gostei do exercício e acabei aproveitando o SEMIAD para trazer algumas observações. Eu sempre me confundo um pouquinho aqui com as minhas telas. Deixa eu ver se eu só consigo tirar. Pronto, consegui movimentar aqui. É, Inicialmente, a ideia era observar essa perspectiva da teoria organizacional, que permitiria trazer uma compreensão do fenômeno dessa transição para a economia circular. Acabou que o professor Luciano trabalha um pouco do modelo Scott Davis, e foi a partir dele que eu resolvi trazer o trabalho. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre ele. Na perspectiva que eu trabalho dentro da economia circular, é um pouco do nível operacional macro, o olhar dos governos locais. E se eu estava discutindo teoria das organizações, a leitura sempre foi tentar entender o caráter da organização governo, né? Que na revisão da literatura, o que que isso permitia. E no caso mais específico da minha tese, o meu foco está nos governos locais. E na literatura, né, de Gisela e Kilsen, a gente vê muito essa questão do enquadramento de governo local como parte do macro nível operacional, embora a gente observe vários pontos da literatura que tem hora ele também é meso, tem hora que ele é até micro quando a gente fala de gestão de resíduos sólidos, e eu tenho tentado entender melhor como é que a literatura absorve. Enfim, estou nesse exato momento aqui, introdutório ainda do doutorado, primeiro ano. Então, acho até que uma das análises dos avaliadores, e eu concordo plenamente, é, avançar com esse conteúdo, e avançar também um pouco com o método. Como eu comentei, a seleção de artigos se dá pela própria disciplina de teorias organizacionais e uma leitura exploratória também do tema de economia circular. Essa abrangência temporal e lógica de organização foi muito dentro dos marcos da evolução da própria teoria das organizações, e, e um pouco essa lógica de aumentar a robustez aí, tentar identificar junto com a Patrícia Guarnieri, método a tentar avançar com esse artigo, né? Então, método é algo exploratório, mas buscando realmente formas de aprimorar ele. Aqui um pouco do enquadramento de Scott Davis. Não sei quem já teve aqui a oportunidade, mas ele traz 4 dimensões de análise interessantes para a gente avaliar a teoria das organizações da administração pública. Um pouco da cronologia temporal, né, que ele divide em 4 momentos. Eu queria tentar entender ao longo desses 4 momentos como é que estava posta a economia circular. Ele faz no modelo dele dois ciclos, né? Um modelo de sistema fechado e depois um modelo de sistema aberto. A partir de 1960, os modelos de análise avançam para o modelo de sistema aberto. É, Quando a gente olha modelo racional e modelo natural, a gente percebe duas alterações, né? Então, se o modelo se inicia com o modelo racional, depois ele se volta na crítica no modelo natural. Já com o modelo sistema aberto, volta-se ao modelo racional para hoje a gente ter teorias institucionais, por exemplo, que é o final aqui, né, da evolução promovida pelo Scott Davis da teoria. E o nível de análise, obviamente, que é a de psicossocial, estrutural e ecológico. Então, a minha ideia sempre foi tentar entender, a partir dessa estrutura, onde a economia circular aparece, como é que começa a reflexão na teoria das organizações da economia circular. Eu trouxe só trechos muito curtos aqui, né? Então, talvez, ou melhor, prefiro até afirmar que a economia circular ela está desde essa ideia de maximização da produção com menor recurso, né? Um pouco de todo o processo da industrialização que gerou a alta produtividade, mas ao mesmo tempo uma lógica de economia circular, uma linear, né? Desde o início, economia linear. E aqui já essa ideia de que toda evolução industrial ela está pautada
por uma ideia de absolutismo, de uma presença de poder estatal que permite ter um papel importante para que essa revolução industrial acontecesse. E para mim é importante porque lá na frente, e a minha tese se fala um pouco nisso, qual é o papel exatamente do governo, né, para mudar a lógica de uma economia para a economia circular. 1930, a gente vê sistema cooperativismo, numa lógica de metas voluntárias de baixo para cima, como é que a sobrevivência de organizações dependeria de interesse de participante preservá-la como parte dos seus próprios objetivos, né, que é uma ideia de uma crítica sobre toda essa organização que teria perdido inclusive a qualidade. Em 1960, aqui já nós que somos da economia circular começa a perceber o início da economia circular. Vamos falar daqui a um pouquinho para outros sobre isso daqui na próxima slide, aqui um ambiente exógeno, entendendo que a melhor forma de organização é determinada por esses diversos ambientes com que elas estão relacionadas. E para mim, de novo, isso era interessante porque na concepção do governo local eu tenho entendido muito, tentado analisar muito o papel da estruturação da cadeia do governo local, do governo municipal. E por fim, entender que a teoria da dependência de recursos, a própria teoria institucionalista, vão decair muito nas questões de regras, do sistema de dominação, em que medida sistema aberto, né, depende desse intercâmbio de, de outras partes. E aí, para mim, de novo, a centralidade de entender que governo local, na economia circular, precisa das partes interessadas, precisa de animar essa rede. Então, um pouco foi esse olhar ao longo da revisão que eu tentei trazer. É, a parte de resultados e discussões, de certa maneira, está posta ali, começa com essa lógica do Estado absolutista no consumo de massa na era industrial, depois todo o problema desses males das organizações, aqui ainda mantendo um pouco aquele quadro. Então, toda a crítica à poluição, ao metabolismo social, que é até um conceito que na economia circular eu tenho visto cada vez mais, até metabolismo urbano, no caso do governo locais, conflitos internos, que ainda é muito forte quando a gente analisa governos municipais e modelos mais amplos de ecossistema. E a teoria geral dos sistemas e da lei da termodinâmica está na Gisela e outras literatura como início desse olhar de que era necessário então mudar para uma economia circular, até a gente entender então o papel de governos, né, como regras, estruturas, uma perspectiva mais sistêmica e institucional, que é preciso entender esse jogo de forças e que, a depender da forma que o jogo de forças no ambiente externo ali pode ser soma zero, né, uma paralisia de avanços, em que medida os vários stakeholders, partes interessadas, poderiam inclusive ser provedores de recursos-chave para essa transição. Aqui um pouco do conceito, né, que vocês já devem estar habituados aí da Giseline aí, necessidade de regulamentação, instrumentos econômicos para internalizar no preço dos produtos, a externalidade negativa e recursos, e mais uma vez um papel de governo nessa lógica da economia circular. Deixa eu tentar avançar. Aqui um pouco da literatura, né? Isso aqui até é um ponto que a gente vai permitir ao longo da tese avançar bastante, essa lógica de o que a literatura traz sobre estruturas como resolve, né, qual o papel do governo local, da economia circular desde o local no princípio de regenerar, de compartilhar, de otimização de recursos, na estratégia R-Loop, virtualizar e trocar. Acredito que vocês estão bem familiarizados, embora uma leitura cinzenta, Ellen McCarthy ainda é um dos mais ricos aí na produção, talvez uma das poucas produções, e toda referência de cidade circular acaba caindo no Resolve, acaba caindo, inclusive algumas críticas, né, ao Resolve da Ellen MacArthur Foundation. Já tentando objetivar aí para o fim da minha apresentação, o que é a minha interpretação é que, de fato, o modelo Scott Davis ele permite uma análise interessante para a gente começar a entender a evolução da economia circular, muito nessa lógica aqui, né, que é um desenvolvimento econômico, a combinação de políticas governamentais e ações daqueles que criam e dirigem organizações privadas. Então, esse é um pouco o papel do poder governamental na lógica da teoria das organizações. Existe toda uma nova agenda de economia verde, regenerativa. Até nesse exato momento estamos aqui em Belém, na COP30, no intervalozinho aqui
tratando dessas discussões. Economia circular, inclusive, primeira vez que entra numa agenda de ação da COP30, uma possibilidade, inclusive, da gente fomentar mão de obra, fomentar pequenas empresas, inovadores. Eu acabei não me apresentando, eu sou do Sebrae Nacional, acabo trabalhando com essa discussão do estímulo aos pequenos negócios no cenário, obviamente, brasileiro e na discussão internacional, e em que medida o governo local tem um papel aí de estruturar a cadeia com o apoio das grandes empresas, onde cabe ao final esse poder local como uma liderança e estímulo à cooperação dos atores, né? Por essa maior taxa de circularidade, a gente tem no âmbito nacional discutido no projeto PROMEC, que é a aliança do governo federal com o GIZ, CEPAL e alguns parceiros como o SEBRAE, exatamente formas da gente mensurar toda essa economia circular na perspectiva do governamental e entender que avanços e que, de novo, combinações de políticas governamentais são capazes de dirigir organizações privadas. Aqui já na conclusão, não tomarei meus 15 minutos, mas entender que, de fato, possivelmente há vários outros autores que ao longo das próximas disciplinas, das próximas pesquisas, precisam ser enquadrados para esse trabalho, nesse modelo de Scott Davis, e ver como é que a seleção dos artigos possam, inclusive, ter um aspecto metodológico mais aprimorado, e essa necessidade, inclusive, que é onde eu academicamente estou nesse momento da revisão sistemática, tá? É uma colega aí apresentando a revisão sistemática, eu estou iniciando a minha revisão sistemática da economia circular na perspectiva da administração pública municipal. E acredito que talvez a contribuição, isso que eu espero, inclusive com esse artigo, é trazer um pouco essa reflexão de como governos locais, que muitas vezes no Brasil tem uma perspectiva muito interna, né? Às vezes, inclusive no debate federal, aqui no debate da política pública federal, muitas vezes se confunde o envolvimento do governo local com a gestão de resíduos sólidos urbanos, e a gente tenta demonstrar que governos ao longo dos anos, da história toda, foi importante para o fomento dessa economia circular, que talvez seja, sobretudo, o poder local, que vai ter um papel fundamental para a estruturação dessa economia circular e os atores locais, sendo necessário, então, realmente estudos futuros na perspectiva organizacional, redes intergovernamentais e outras transcendendo o próprio campo e contexto institucional para a gente avançar não só numa perspectiva macro, como grande parte da literatura gosta de enquadrar o governo municipal, mas entender que, de fato, quando fala-se de cadeia, da perspectiva meso, e até como se analisa a prefeitura como uma organização e a sua gestão de resíduos sólidos, no caso, gestão de sólidos urbanos, tem a ver muito com a perspectiva micro. Então, a revisão sistemática da literatura que eu pretendo avançar a partir dessa leitura exploratória é identificar que perspectivas macro, meso e micro trazem uma responsabilidade, um papel na economia circular. Então, paro por aqui, tentando respeitar, entendendo até que eu comecei um pouco minutos mais cedo, mas para valorizar e escutar meus colegas. Obrigada aí, Raíssa. Muito obrigada, Gustavo. Vou passar a palavra para o próximo artigo, relembrando só que a gente vai deixar a discussão para o final. Acredito que dentro da sessão eles agrupam já por temáticas, então é interessante que a gente consiga fazer essa discussão e possa até articular os artigos entre si, né? E as temáticas nesse sentido, tá? Vou passar a palavra para a próxima apresentação, então, do trabalho Economia Circular e Resiliência no Setor de Confecções, uma revisão sistemática da literatura. A autora Jaísa, por favor, sinta-se à vontade. Tá bem, só um minuto, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Eu só não sei muito bem como é, vocês vão me dizer se já estão vendo aí minha tela. Está Estamos vendo minha... vendo, só não está no modo apresentação ainda, mas está aparecendo já o PowerPoint. Já foi? Estão conseguindo ver no modo apresentação? Ainda não. Gente, aqui Uma tá. sugestão pode descompartilhar, coloca no modo apresentação e aperta Alt Tab, porque aí você consegue voltar para o Zoom e compartilhar o modo de apresentação.
Peraí, que agora eu não sei nem como é que eu. Peraí, só um minuto. Fica Compartilhar. tranquila. Compartilhar. Você entra primeiro na apresentação e deixa em modo apresentação, aperta o Ah, entendi. F5. Ah, entendi. Beleza. Aí ele vai vir para a tela cheia, você não vai ver mais a gente. Aí você vai apertar o Alt Tab, que é no teclado, Aham. e ele vai aparecer várias janelinhas para você poder mudar. Aí você volta para o Zoom e compartilha aquele modo apresentação. Veja se funciona desse jeito. Perfeito. E agora? Foi? Está carregando. Agora sim. Pronto. Então, bora lá. Boa noite, pessoal. Já boa noite agora. Eu sou Jaísa e vou apresentar o artigo que foi desenvolvido junto com minha orientadora, a professora Cláudia, que tem como título Economia Circular e Resiliência no Setor de Confecções, uma revisão sistemática da literatura. E aí, fazendo uma breve contextualização, com uma introdução, a gente tem que, como agravamento da poluição ambiental e cobranças por parte de agendas da sustentabilidade, assim como cobranças de diversos stakeholders, como o governo, o consumidor, as empresas elas têm sentido a necessidade de modificarem seus modelos de produção, inclusive em um contexto de pressão, né, desses atores. E essa pressão é muito em consequência da necessidade de repensar esses modelos de produção, reduzindo desperdícios, reduzindo resíduos e também minimizando a demanda por recursos naturais. Uma forma alternativa de responder a essas questões é justamente a economia circular, que surge como um modelo alternativo, né, que consegue aí, que consiste em manter produtos, materiais e energia em circulação gerando valor, né, agregando valor. Mas nós sabemos, e isso é sustentado na própria literatura, que esse processo de transição para a economia circular não é uma atividade simples. É nesse sentido que alguns autores têm apontado para a resiliência como sendo um fator que contribui, né, uma capacidade que contribui para essa migração de modelos de negócios circulares. A resiliência, nesse contexto, ela pode ser compreendida com a capacidade de adaptação das organizações ou sistemas para absorver e recuperar de choques, ao mesmo tempo que transformam as suas estruturas e meios de funcionamento face a tensões, mudanças e incertezas a longo prazo. E aí, quando a gente entende essa relação e esse poder, né, essa importância que a resiliência ela assume nesse processo de transição circular, a gente traz aqui o setor de confecções como sendo o nosso foco de análise. E esse setor ele foi escolhido justamente por ser a segunda indústria mais poluente do mundo, com 10% das emissões globais de gases do efeito estufa. E aí a Fundação Ellen MacArthur, que foi mencionada inclusive pelo colega anteriormente, alerta especialmente para o setor para possíveis consequências catastróficas associadas ao atual modelo de produção e consumo, com potencial para gerar impactos ambientais e sociais severos até 2050. Portanto, nos traz um alerta de necessidade dessa indústria em específico começar a repensar mais fortemente os seus modelos de produção, tentando migrar realmente de um modelo linear de produção, que ainda é predominante no setor, para um modelo circular de produção. Dito isto, o objetivo deste artigo desenvolvido é identificar, por meio de uma revisão sistemática de literatura, inicialmente os desafios, facilitadores e práticas de economia circular que são adotados no setor de confecções, para em seguida compreender como a resiliência tem sido abordada para facilitar a adoção desse modelo de negócio dentro do setor em estudo, que é o setor de confecções. Bom, como procedimentos da revisão da literatura, os questionamentos que guiaram esta pesquisa, essa revisão, foi justamente como a economia circular tem sido abordada dentro do setor de confecções e como a resiliência tem sido estudada dentro do setor de confecções. Alguém está falando alguma coisa no chat, eu não sei se sou eu que estou. Vão me dizendo aí, Não tá? queria Eu te vou dizer. atrapalhar, Jaísa. Você segue aí, depois eu interajo. Tá bom. É só porque eu não estou vendo vocês, então, enfim, qualquer coisa só habilitem aí o microfone. E aí, a partir desses questionamentos, as etapas adotadas na revisão, elas foram adaptadas de Tronfield, né? Seguindo aí revisão exploratória, busca da amostra, seleção dos artigos e processamento, análise e síntese. De maneira mais detalhada, né, pormenorizada,
nós temos a revisão exploratória, né? E aí, para compreender, nessa intenção de explorar mesmo essa literatura, para tentar entender melhor os gaps que foram encontrados na literatura, como é que se apresentam essas temáticas na literatura, e que auxiliaram fortemente na definição das questões de pesquisa e no desenvolvimento de todo o protocolo da revisão sistemática. A definição das strings ela foi orientada por critérios subjetivos, fundamentados aí em análises exploratórias da literatura, existentes já que contemplassem as temáticas dentro do setor, na identificação de termos empregados em outras revisões sistemáticas relacionados à temática. E aí a ênfase especial foi nos trabalhos de Gia e de Prieto Sandoval. Em relação à busca da amostra, essas foram as strings utilizadas, né, e as combinações, os testes de aderência que foram feitos, as bases de dados escolhidas foram a Web of Science e a Scopus, por um contexto de representatividade dentro da nossa área de atuação. E aqui, numa terceira etapa já, a seleção dos artigos. Então, aqui eu apresento para vocês os critérios que foram utilizados de inclusão e de exclusão, né? E aí os critérios, eles envolviam desde o contexto do tipo de publicação, artigos que eram duplicados, uma vez que utilizou-se mais de uma base de dados, a qualidade dos trabalhos, então, teve esse zelo de separação de trabalhos com sequências decorrentes de journals predatórios, né? Ao final, a gente chega aqui na leitura na íntegra de 52 artigos que são os utilizados para nossa investigação mais aprofundada e para essa etapa especialmente de processamento, análise e síntese. Os 52 artigos, eles foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo. Essa técnica, ela se deu de forma qualitativa, dedutiva e indutiva, com a finalidade de identificar definições de economia circular, e a própria resiliência dentro do setor de confecções, os desafios, os facilitadores, as práticas de economia circular adotadas e os fatores de resiliência que também emergiram tanto da literatura como foram identificados de maneira muito clara. Então, o procedimento tanto dedutivo como indutivo. Todo o processo de análise de conteúdo ocorreu por meio de processos de extração de dados de codificação, agrupamento e categorização, de acordo aí com os construtos que foram definidos. Partindo já para os resultados, nós temos duas grandes temáticas, né? Economia circular e resiliência. Então, dentro de um contexto de economia circular no setor de confecções, a gente percebeu, né, por meio dessa revisão, que há a possibilidade de mudanças do modelo linear para o modelo de negócio circular, há um movimento dentro do setor para essa transição. Existem motivações por parte dos consumidores para comprar moda circular, e aí a gente entende, especialmente, que a partir de 2023, fortemente na literatura, esse trabalho, ele envolveu um levantamento muito forte até o ano 2024, início de 2025. Então, do início de 2025 para cá, certamente muitos trabalhos surgiram dentro da temática também. Importante a gente mencionar que a partir de 2023 a gente tem um aparecimento de maneira mais expressiva desse poder do consumidor, incentivando essa transição circular. Existem barreiras, como desafios culturais, baixa ação colaborativa entre os parceiros da cadeia de suprimentos, falta de incentivos à circularidade, que podem dificultar esse processo de transição, e pesquisas têm sido desenvolvidas apontando soluções para os desafios de adoção de economia circular nas indústrias têxtil e de moda. Ou como a indústria 4.0 pode auxiliar as práticas de economia circular e como isso traz impactos no desempenho empresarial das empresas no setor. Esse é quase como um resumão de como a economia circular vem sendo discutida dentro do setor de confecções. E aí, detalhando um pouquinho mais, nós apresentamos aqui os principais desafios que foram identificados. Então, desafios que envolvem desde o comportamento e educação do consumidor até um contexto de falta de incentivo, né? E aí a gente percebe na literatura, uma literatura um pouco mais antiga, até 2022, em relação aos desafios. E quando a gente reforça, né, nesse contexto, que os principais desafios identificados são justamente os altos custos de produção e comercialização de produtos circulares, a falta de conscientização e interesse dos consumidores, por uma mentalidade ainda predominante linear, né, dentro das empresas que operam na cadeia de valor, e pela obstrução de regulamentações e leis. O que a gente vai perceber é que
Esse movimento de desafios, ele tem uma presença muito forte até 2022, 2023. A partir de 2023, a gente já começa mais fortemente, com a literatura um pouco mais atualizada, a ter trabalhos que reforçam os motivadores, os facilitadores a essa transição ou para o desenvolvimento de práticas da economia circular. Aqui a gente apresenta os principais, né? E aí os facilitadores, eles têm um direcionamento tanto do ponto de vista facilitador organizacional, institucional e do cliente também. Então, a gente tem conhecimento dos colaboradores, do papel da alta gestão e papel da alta gestão, acessibilidade à informação, design de produtos, opinião pública, que é um contexto do cliente já, enfim. Então, a gente tem um conjunto de facilitadores apontados na literatura, facilitadores para a economia circular. E aí, de maneira geral, a gente destaca o uso de tecnologias digitais e inteligência artificial como sendo um dos principais facilitadores para o desenvolvimento de práticas circulares. Veja, a tecnologia ela atua também na literatura como um dificultador, né, como um desafio, mas na literatura mais atualizada já aparece como um facilitador nesse processo de transição para a economia circular. Bom, as principais práticas identificadas, elas são apontadas aqui. Então, a gente tem reciclagem, reutilização como produto, redução, recuperação, design de produto. O framework Resolve aparece aqui. Veja, embora como uma estrutura, a gente entende que dentro daquela estrutura existem práticas da economia circular. Então, é apresentado por esse autor como sendo também um direcionador de práticas da economia circular, por isso que consta nessa apresentação aqui visual para vocês. Como predominante, né, no setor, nós temos as práticas 3Rs, reduzir, reciclar e reutilizar, mas é possível também a gente perceber a presença de outros Rs, como remanufaturar, recuperar, reaproveitar, reparar, revender, o framework Resolve, como mencionado, e design de produto. Em se tratando dos fatores de resiliência, né, de como a resiliência vem sendo discutida dentro do setor, diversos fatores foram identificados, né? E aí a flexibilidade é amplamente discutida, mencionada na literatura. Tecnologia foi considerado o fator mais relevante no setor de confecções. Veja, como fator de resiliência, tecnologia é um dos que assume, né, esse papel de força, de relevância, e é também um facilitador mencionado anteriormente. Então a gente reconhece e reforça o papel aí da tecnologia. Bem como as tendências nas cadeias de suprimentos. Colaboração permite que as empresas busquem suporte quando necessário, para manter o foco em suas atividades principais, enquanto a visibilidade tem sido amplamente relacionada ao monitoramento e rastreio da cadeia de suprimentos. A visibilidade é um fator que, embora discutido de maneira separada, está incorporado fortemente na tecnologia, né? Esse rastreio é feito, muitas vezes, por intermédio dessa tecnologia. O fator financeiro viabiliza a adoção e implementação de práticas da EC. A agilidade tem sido considerada como uma capacidade de resposta rápida e econômica para a circularidade. E, por fim, a gente tem a gestão do conhecimento, que antecipa crises por meio da geração de saberes, e a adaptabilidade, que ajusta o sistema às mudanças do ambiente competitivo. Bom, aqui de maneira visual eu apresento os fatores de resiliência que foram identificados e essa descrição associada ao setor de confecções seguido de suas referências, né? Como conclusões, já caminhando aí para a finalização dessa apresentação, o desenvolvimento desse trabalho ele contribuiu para mostrar que, embora existam iniciativas relevantes voltadas à economia circular na indústria de confecções, esta ainda enfrenta entraves estruturais, culturais, tecnológicos e financeiros para a implementação plena de modelos circulares. Como contribuições, a gente tem que avança ao demonstrar as principais barreiras e os principais facilitadores, ao identificar as práticas mais adotadas no setor, e aí as práticas de reutilizar e reciclar são as mais abordadas nos trabalhos, havendo espaço, portanto, para melhor compreender como as demais práticas podem ser adotadas pelas empresas. A compreensão da resiliência como uma capacidade fundamental para viabilizar a transição circular, que é desenvolvida no setor por alguns fatores, como já mencionados, flexibilidade, tecnologia, colaboração e assim por diante. Como limitações e oportunidades de estudos futuros, nós temos, primeiro, o viés da revisão sistemática de literatura, né, devido ao período de execução, das bases de dados que foram utilizadas, das palavras-chave, dos filtros, dos critérios que foram utilizados, o que pode resultar em perda de algum conteúdo relevante.
E aí, como oportunidade, ampliar o escopo desse estudo, explorar diferentes perspectivas sobre os temas, assim como investigações que aprofundem os construtos abordados e a relação entre economia circular e resiliência, avançando o conhecimento acerca da capacidade de resiliência para a economia circular. A resiliência, especialmente, ela é mais comumente tratada nos estudos como um resultado da economia circular. E aí, oportunidades de estudos futuros podem ser desenvolvidos direcionando para essa exploração da resiliência enquanto uma capacidade para a transição circular, né? Especialmente no contexto aí da indústria de confecções, que é altamente impactada por pressões ambientais, sociais e econômicas. Outras oportunidades de estudos futuros, né? Propõe-se a realização de pesquisas em empresas do setor de confecções para validar empiricamente os fatores de resiliência que foram identificados nesse estudo, ou ainda que seja desenvolvido um modelo de avaliação da capacidade de resiliência, considerando os fatores identificados, por meio de métodos quantitativos, para verificar o quão resilientes são as empresas desse setor no que tange ao modelo de negócio circular. Dito isto, eu apresento as principais referências que conduziram este momento aqui da apresentação. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. É Muito isso. obrigada, Jaísa. Parabéns Obrigada. pela apresentação. Vou passar a palavra agora para o próximo autor, que vai apresentar agora o trabalho Transição e Injustiça Energética, um mapeamento crítico dos impactos da mineração de lítio para a transição energética. Certo? Então, José, por favor, sinta-se à vontade, a palavra é sua. O microfone tá fechado. Desculpa, agora sim. Agora sim, agora estamos te Boa tarde a escutando. todos. Eu vou colocar aqui a apresentação. Eu preciso da sua ajuda porque eu não trabalho com o Zoom. Eu vou ver se eu consigo aqui. Se tiver uma dificuldade, eu te falo, tá? Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Bom, eu sou o José Antônio. Eu estudo na FEI São Paulo. Meu orientador é o Jax. E a gente está, né, fazendo uma revisão sistemática da literatura e produzimos esse artigo, né, a partir desses trabalhos. Ainda continua o trabalho, né, não é o definitivo, eu estou no primeiro ano de doutorado, então tem muito caminho pela frente. Bom, como, né, a Raíssa já falou, eu vou pular aqui a parte do título, e agora eu não estou conseguindo passar o slide. Como que eu passo? Ok. Bom, trazendo aqui só um pouco, né, do contexto que a gente vive atualmente. A gente está no processo de transição energética, descarbonização, e essa transição ela é essencial para mitigar as mudanças climáticas. E nós temos, né, muito falado atualmente na mídia, nos veículos, né, de comunicação, de imprensa, um mineral crítico que se chama lítio, né? E a gente tem observado que o lítio, como uma mineração, assim como a mineração tradicional, ele tem gerado novas formas de injustiça socioambiental, né, e outras formas de injustiça. Então, nossa pergunta central é: a mineração de lítio sustenta uma transição justa ou reproduz desigualdades históricas? Nosso objetivo da pesquisa é discutir a evolução teórica da justiça energética, né, como lente para poder ver esses impactos, mapear os impactos sociais, né, ou as injustiças, como é chamado pela justiça energética, da exploração do lítio, e verificar alinhamento ou não desses impactos com os princípios da justiça energética. Só para, né, vocês entenderem um pouco, meu trabalho é sobre a mineração de lítio. E começou-se no ano de 2021 a mineração de lítio no Brasil, lá no norte de Minas, pela Sigma Lithium. Então a gente está o quê? A gente está desenvolvendo esse trabalho para fazer essa pesquisa futura. O meu referencial teórico, né? Então eu trago aqui nós vamos falar da justiça energética e a partir da justiça energética a gente tem uma outra teoria que é a injustiça energética e os impactos sociais da mineração de lítio. A metodologia, eu tive uma crítica aqui na metodologia pelo avaliador, e eu estou revendo, né, ela, eu tive uma dificuldade aqui inicialmente, fiquei muitos anos fora da academia, mas enfim,
Ela é uma revisão narrativa sistematizada. A base que a gente buscou esses estudos foi a Web of Science, no período de 2011 a 2024. A estratégia de busca, nós combinamos, né, diversas palavras-chave para poder trazer esses artigos que a gente precisava analisar. E a gente teve um resultado de 353 artigos. Nós mandamos isso para um Excel e a gente começou a olhar pelos títulos. Como ainda é uma discussão muito nova sobre justiça energética, a gente precisava de olhar esses títulos, ler um pouco ali né, do abstract, do resumo, para a gente ver o que a gente poderia trazer. A gente aproveitou somente 14 estudos, né, e adicionamos mais 33 acrescidos pelo efeito bola de neve. A gente foi identificando na leitura dos artigos outros que poderiam colaborar com o nosso trabalho e a gente foi, né, fazendo essa base de dados. Então, justiça energética, a gente tem alguns expoentes, né, uma justiça baseada em princípios de Macaulay, onde ele trata aí da justiça distributiva, que é a repartição justa de benefícios e ônus, a justiça procedimental, né, onde é a participação efetiva das comunidades, justiça de reconhecimento, né, que trata da correção das desigualdades sociais e materiais. Depois, em 2019, o Elton Eisen, eles, né, deram-se uma oportunidade de trazer um estudo indicando que poderia adicionar na justiça energética a justiça restaurativa. Por quê? Porque ela possibilita a reparação de danos históricos causados às comunidades. Depois a gente tem Valkenburg, 2020, né, onde ele também explana, ele defende a justiça epistêmica, porque por ela é possível corrigir desigualdades quando as vozes de grupos sociais são ignorados ou desacreditados ou privados de expressão, né, que são chamados de injustiça testemunhal no primeiro caso e injustiça hermenêutica no segundo caso. Por sua vez, o Initiative of Energy Justice, eh, ele coloca, né, aqui também como importância tratar da justiça cosmopolita, onde ela promove a equidade e sustentabilidade nas decisões globais, reconhecendo desigualdades históricas e estruturais. Opa. Bom, e o Initiative for Energy Justice, né, ele propõe aqui esse framework para que, né, seja possível buscar essas injustiças e fazer uma tratativa onde, né, a justiça energética ela vai se concretizar, ela vai se efetivar. Dos estudos de justiça energética, Jenkins et al., ele propõe o quê? Mudar, né? Não mudar, mas falar o seguinte: olha, não funciona muito bem a justiça energética, ela tem muitos desafios, é muito complexo. Então seria interessante a gente falar de injustiça energética. E ele propõe a injustiça distributiva, né, que o objetivo é mostrar as desigualdades na divisão de benefícios e ônus. A injustiça procedimental, né, onde ela revela a exclusão de grupos vulneráveis nos processos decisórios. E a injustiça de reconhecimento, que destaca a negligência às identidades e necessidades dessas comunidades. O Haley Barry, inclusive, ele fala, né, que identificar injustiças facilita a responsabilização, indo além da análise teórica da justiça energética. Bom, e a gente, né, também buscou os impactos sociais, porque é isso que nós vamos levar para campo para a gente analisar, né, na nosso estudo empírico. E o que a gente achou na literatura, eu trouxe aqui. A gente tem um problema sério de escassez de água, principalmente no Salar do Atacama, né, onde consome 8.842 litros de água por segundo, né, enquanto que a reposição subterrânea é de 6.810 litros por segundo. A gente tem relatos de contaminação, redução de aquíferos, degradação de áreas agrícolas e rios, salinização e perda de cultivos e secagem de bacias, problemas com ecossistema e biodiversidade, degradação ambiental, conflitos locais e competição pelo uso. Desculpa, eu pulei aqui. Degradação ambiental, deformação da paisagem, destruição de habitats de espécies vulneráveis,
desmatamento em larga escala e deslocamento da vida selvagem, né? Porque essas áreas, elas precisam de longos trechos para ser desmatado, então causa esse tipo de problema. Deslocamento forçado por desapropriação de terras, conflitos locais e competição pelo uso da água, né, e perda dos meios de subsistência, com ação e expulsão violenta das terras de ancestrais. E quem resiste em ficar nesse local, quem resiste ao deslocamento forçado, tem problemas como falta de energia de lenha e carvão devido ao desmatamento, danos estruturais nas casas causadas por explosões, queda na agricultura, pecuária, apicultura devido à escassez hídrica e perda no ecoturismo, uma das fontes de renda, né, desses locais, e fim da coleta artesanal de lítio por pequenos catadores. Na saúde, bem-estar e dignidade da pessoa, a gente encontra, né, a questão aqui de doenças causadas pela poluição do ar, solo e água, contaminação do solo por vazamento de resíduos químicos, direitos humanos, né? Foi mostrado num estudo da África que o tratamento humano nas comunidades tem sido semelhante ao apartheid. Encontra-se trabalho infantil, falta de segurança e moradias insalubres em áreas de mineradora, aumento da pobreza e marginalização de grupos indígenas e vulneráveis. Cultura, a gente percebe o desgaste de vínculos comunitários, perda da autodeterminação, expropriação política, erosão da cultura local, estigmação das culturas e necessidades locais, conflitos locais, né? Ele foi devido ao acesso à informação e negligência aos desafios críticos, como a escassez hídrica, impactou nas comunidades indígenas, intensificando esses conflitos. Mas tem um estudo, né, que ele traz aqui alguns impactos econômicos, que é os Carl Wilson, né, Patayaki e Wental. Ele fala que a mineração de lítio ela possibilita a criação de empregos, revitaliza a economia de cidades e regiões, investimentos em responsabilidade social corporativa e acordos de benefícios para comunidades locais e geração de receita estatal. Bom, agora que é o setor, na seção de discussão e considerações finais, aqui a gente traz o seguinte, né, que os benefícios que a gente observou, eles são concentrados e os custos externalizados. Os ganhos vão para o governo e corporações e os impactos socioambientais recaem sobre a população local. Compensações econômicas não ressarcem perdas irreversíveis, né, como, por exemplo, a questão da água, biodiversidade, né, e modos de vida tradicionais. As decisões são tomadas sem participação efetiva ou consentimento das populações afetadas. Então, a mineração de lítio ela reproduz assimetrias históricas, desafiando a promessa de uma transição energética justa. A transição energética, que ela é essencial para o clima, paradoxalmente reproduz e intensifica desigualdades históricas, assemelhando ou até piorando né, a mineração tradicional. A extração de minerais chaves, como o lítio, por exemplo, né, gera injustiça energética incorporada, transferindo custos para os países mais vulneráveis. Comunidades indígenas e tradicionais do sul global são mais afetadas, fornecendo insumos sem colher os benefícios da transição. O estudo evidenciou que a mineração tradicional reproduz desigualdades da seguinte forma: 80% de impactos negativos e 20% de impactos positivos. A produção de lítio, pelo recorte que nós fizemos, ela reproduz desigualdades ainda maiores, por exemplo, 12% de positivos e 88% de impactos negativos. A extração a extração de minerais como lítio, insumo-chave para tecnologias verdes, gera diversas formas de injustiça energética, afetando as comunidades do sul global. Necessidade de repensar, então, né, a gente coloca aqui um ponto, que é a necessidade de repensar estruturas de poder, modelos econômicos e processos decisórios, né, que é fundamental para uma transição realmente justa. Aqui são as limitações do estudo e agenda de pesquisas futuras. A gente tem aqui a ausência de dados, né, empíricos primários, sendo esse estudo, né, ele teórico-conceitual. E não só isso, né, a gente sentiu falta de muitos estudos sobre impactos na mineração de minerais críticos para a transição energética. A concentração da literatura, né, em poucos contextos, especialmente no Triângulo do Lítio, e com baixa representatividade na África, Estados Unidos, Canadá e Austrália e Brasil, né, que a gente não tem nenhum estudo ainda de impactos na produção de lítio.
A exclusão de perspectivas locais e textos não indexados em inglês, né? A gente tem um viés linguístico aqui, ou seja, nós buscamos só aqueles textos, estudos, né, no idioma inglês. Pode ter outros, já que o Triângulo do Lítio, ele, né, que contempla uma região ali na Bolívia, Chile e Argentina, possa ser que tenha estudos em língua espanhola. E as pesquisas futuras devem integrar abordagens empíricas, interdisciplinares e multiculturais. Bom, é isso. Eu tentei o mais rápido possível aqui, tá? Era bastante slide. Então, foi isso que eu queria trazer para vocês. Desculpa meus tropeços aqui com a voz, é a pressa de atender o tempo. Fica tranquilo, José, foi uma ótima apresentação, muito obrigado. Dentro do tempo também, a gente sempre fica preocupado quando vai apresentar, certo? Então fiquem tranquilos. Hoje também estou como moderadora e autora, então também vou controlar muito bem o meu tempo, até como vocês seguiram o exemplo e atenderam o tempo, não posso eu ultrapassar esse ponto, né? Vou só compartilhar aqui, então, um minuto. Só confirmem para mim se está aparecendo para vocês a Sim, Sim, apresentação. sim. Perfeito. Então, eu só. Ah, meu Deus, agora eu não sei o que que eu fiz. Eu e as tecnologias. Minha tela, achei. Perfeito. Consegui. Tá aparecendo para vocês a apresentação ainda. sim, tudo certo. Sim, No modo sim. apresentação. Isso. Isso. Isso, tá perfeito. No modo apresentação. Tá, perfeito, então. Então, vou soltar aqui o cronômetro. Então, boa noite a todos. Já estamos, né? Passamos do boa tarde para o boa noite. Vou apresentar hoje o trabalho Impacto dos Agentes do Ecossistema de Inovação para a Circularidade do Setor de Mineração, uma perspectiva do fluxo, de resíduos minerais, né? Esse artigo é um dos recortes da minha tese de doutorado, junto com a professora Maria Tereza. Então, nós duas somos do PPGA, lá do Centro Universitário FEI também em São Paulo. Então, conheço o professor Jacques, em qual o orientador do José, certo? Nesse caso, vou passar uma breve contextualização do artigo, assim que eu conseguir descobrir como a gente consegue mudar. Ah, que agora eu não consigo. Eu orientei vocês, gente, mas tecnologia não é o meu forte. Que coisa boa. Tá, consegui. Agora vai. Vocês estão vendo ainda a tela, certo? Sim, tudo certo. Perfeito, obrigada. Sim. Então, como muitos de vocês comentaram, então tivemos dois trabalhos que trabalham, né, que desenvolvem a temática da economia circular. Então, a gente vem vendo que o modelo linear vigente, né, que é a extração, produção, consumo e descarte, ele tem uma grande ameaça ambiental e social, no sentido de que ele não planeja o uso dos recursos, né? Então, considera o uso ilimitado, tanto de recursos como input do sistema de produção, como output, depois para o descarte, sem pensar no desperdício desses itens, certo? E aí a ideia então foi a gente pesquisar ou escolher um recorte, né, de um setor de alto impacto ambiental. Então a mineração, ela tem um alto impacto devido à sua natureza extrativista, no geral, e são impactos socioambientais negativos de curto, médio e longo prazo, até mesmo quando ela para as suas operações. Então, esgotou uma jazida de minério e aquele impacto vai perdurar ali para aquele ecossistema natural, para aquele meio ambiente e também para as comunidades adjacentes, certo? Então, e ele é um setor que ele apresenta uma grande dicotomia. Por quê? Ao mesmo tempo que ele traz benefícios econômicos, nós utilizamos muitos itens de mineração, certo? Ele tem esses que aqui eu coloquei como riscos potenciais, mas não só riscos, não só potenciais, no quais a gente já viu esse tipo de impacto na prática, né? E aí eu trago também na contextualização do artigo o contexto de tragédias e passivos ambientais, como Mariana e Brumadinho, que ocorreram no Brasil, tiveram uma dimensão gigantesca, certo? E foram perto, assim, de períodos de tempo muito curto, certo? Então, 2015, 2019, envolvendo a mesma empresa, né? Ou um mesmo contexto que a gente conhece. Então, nesse caso, a economia circular ela emerge como uma alternativa para poder lidar com esse sistema, né, linear de extração, produção e descarte,
pensando num sistema regenerativo, restaurador e resiliente por natureza de design, certo? Então, ela vai exigir uma mudança sistêmica para reestruturar esses fluxos, certo? E aí, aplicar esse tipo de sistema, de conceito, dentro de um setor que e tem um impacto negativo por natureza, oferece um grande potencial para redução e para lidar com esses desafios, certo? E aí a gente também parte e pensa, vamos trabalhar o recorte de um objeto de pesquisa de um setor de alto impacto com o conceito de economia circular, mas como ampliar talvez os benefícios da economia circular e facilitar essa transição. E aí a gente adentra com o conceito de ecossistema de inovação, que vai orientar essa transição, porque a gente está entendendo que as organizações elas estão inclusas dentro de um ecossistema de inovação e essa interação, a dinâmica entre elas, vai influenciar de forma positiva ou negativa a criação de valor compartilhado para aquele setor. Neste caso, estamos analisando o setor de mineração, certo? Com isso, o objetivo do artigo foi analisar o impacto dos agentes do ecossistema de inovação na circularidade do fluxo de resíduo mineral nos processos de lavra e beneficiamento. Também ficou faltando, claro que no artigo tem essa informação, mas na apresentação também não fica um pouco claro. A mineração é um setor grande, então a gente fez esse recorte do processo de lavra e beneficiamento, e a gente sabe que pode ter diversos minérios que a gente vai poder extrair. Então, o recorte da pesquisa foi do minério de ferro, certo? Então, só para vocês entenderem um pouco a contextualização no nosso objeto de pesquisa. E a ideia, então, é captar a dinâmica da interação para a criação da inovação e estimular a circularidade tanto dentro das empresas, então ao nível interno, mas também dentro do ecossistema. Então, quais agentes ou o que precisaria ser feito para incentivar esse ponto. Então, o foco é contribuir para ampliar o debate da articulação do tema de economia circular e ecossistema de inovação circular. Então, já tem uma literatura muito grande trabalhando economia circular e inovação, e a ideia aqui foi ampliar um pouco mais, voltando da inovação para um ecossistema de inovação, pensando aí como caminhos futuros para formuladores de políticas públicas, empresas, né, e gestores de empresas, então ter tanto uma contribuição teórica como uma contribuição prática. O referencial do trabalho a gente apresentou, né, alguns conceitos da economia circular, autores que trabalham sobre isso, e principalmente porque tem a possibilidade de integrar a economia circular com o setor de mineração, pensando aí na utilização ou na eficiência dos processos para o uso dos recursos ou a extração eficiente dos recursos dos processos e também pensando em modelos de negócio ou formulações de estrutura para gerar menor impacto socioambiental, certo? Então, o conceito de economia circular, como eu comentei anteriormente, ele exige uma mudança estrutural no fluxo de produção e materiais, né, garantindo ou exigindo uma perspectiva sistêmica para que a gente consiga ampliar, né, os impactos e não fique só internamente dentro da organização, principalmente de modo a maximizar o valor dos recursos e dos materiais e reduzir os desperdícios, né? Tentar garantir a maximização desses materiais em ciclos, pensando aí em princípios estruturais do fluxo de produção para implementar a circularidade como um todo, certo? Surge então o conceito de ecossistema de inovação, que é uma proposta, né, de valor que vai articular diversos agentes a fim de compartilhar ou criar um valor compartilhado, certo? Então a gente sai um pouquinho daquela lógica bilateral de cadeia de suprimentos e a ideia é a gente avançar. Então eu tenho fornecedores e tenho complementadores também dentro desse ecossistema pensando em criar esse valor compartilhado. Aqui no caso do ecossistema circular, pensando em criar um valor circular compartilhado para esses agentes. E aí, eles vão sempre maximizar a circularidade, tentar reduzir os desafios em relação a isso. A metodologia da pesquisa foi uma abordagem qualitativa com um estudo de caso único com unidades de análise integradas. Por quê? A gente tinha o ecossistema como um caso único, então é uma dimensão grande, já ia trazer diversas perspectivas para a gente poder analisar, e aí cada unidade de análise é um agente específico para entender como ele vai influenciar a circularidade do ecossistema. Utilizamos documentação, dados visuais e entrevistas semi-estruturadas, totalizou 21 entrevistas da pesquisa como um todo, e aí a gente distribuiu entre empresa mineradora, né, setor privado, acadêmicos, então setor, né, de estudos,
profissionais de consultoria da área, Agência Brasileira de Mineração, que é uma instituição muito importante que organiza e direciona um pouco o setor de mineração, startup, hub de inovação e instituições de pesquisa, certo? E utilizamos a análise de conteúdo e o software Atlas TI para poder codificar os dados, seguindo aí o Gioia, Corley e Hamilton na parte de uma análise de primeira e segunda ordem para a codificação dos dados. Com isso, a análise e discussão dos resultados, a gente dividiu de duas formas: a contextualização da circularidade no fluxo de resíduo, no ecossistema de inovação do setor mineral, apresentando principalmente o contexto do que a gente tinha da literatura e o que a gente conseguiu de campo, os passivos ambientais, principalmente relacionados com fluxo de resíduos, então alto volume gerado diariamente, disposto no meio ambiente, disposto aqui da a forma mais conhecida que a gente tem, que está relacionada com as tragédias que comentei anteriormente, são as barragens, certo? E o risco de contaminação de bacias hidrográficas e ecossistemas naturais. Pode ser por contaminação, por rompimento dessas barragens, pode ser por infiltração do solo. Então, é um passivo que, estando lá, disposto, advindo dessa atividade, né, tem um impacto negativo no meio ambiente. E as formas de circularidade que a gente identificou que as organizações utilizam dentro, né, dos seus processos, das suas estruturações de sistemas de produção, que são as rotas tecnológicas visando a eficiência para evitar a geração de resíduos minerais. Então, já tem uma pressão ambiental de políticas de comando e controle, regulação, depois das tragédias, né, um olhar voltado para esse setor. Então, a ideia, elas se mobilizam muito, as organizações, para reduzir a geração dos resíduos, já que eles estão sendo mais custosos e garantindo um impacto ambiental maior. Rotas tecnológicas para métodos de reprocessamento de resíduos minerais, então tinha muita tecnologia que antes não era reprocessada ou não tinha possibilidade de dividir os rejeitos finos da água, né, porque muito da mineração de minério de ferro é feito em beneficiamento úmido, ou seja, eu preciso utilizar água para misturar e conseguir separar o minério, né, o que é o business core da empresa, dos resíduos, e rotas tecnológicas para reutilização de resíduos minerais. Então, consegui fazer um reprocessamento, retirei já o minério de ferro daquele item, mas o que que eu consigo também reutilizar daquele resíduo que antes era considerado lixo ou sem valor, e agora a gente consegue criar novas possibilidades de modelos de negócios, novos business para a organização. Então, dentro da barragem, além de minério de ferro, eu tenho areia, tenho sílica, tenho outros componentes que eu posso transformar ou fazer uma movimentação para que tenha valor dentro do mercado. Então, são algumas possibilidades de circularidade relacionada ao fluxo. E depois, num segundo momento, a gente articula, né, os resultados da pesquisa de campo com a literatura, dividindo, né, entre os principais agentes relacionados a esse fluxo de resíduo. Então, quem que está movimentando, criando esse valor compartilhado, pode ser tanto um desafio como possibilidades de circularidade em relação a ele e as principais interações entre eles. E com isso, há os principais desafios do ecossistema no momento para que a gente consiga identificar esses principais agentes, as principais interações entre eles e como eles conseguem influenciar ou impactar esses desafios, certo? Então, a gente identificou ainda relações muito bilaterais entre eles, então a ideia do ecossistema é tentar evoluir ainda, então a gente vê muita parceria entre um agente e outro, não envolvendo tanto outros agentes, como o gama de criar o valor compartilhado, e os principais desafios estão relacionados com a escala, então a grande quantidade de produtos, o incentivo, então, a falta de delimitação, tributação excessiva em cima daquele resíduo que está sendo reprocessado e que está sendo reutilizado, e a falta de visão integrada entre os agentes. Então, falta de confiança, lead time entre pesquisas. Então, a empresa espera um resultado rápido e a academia, por exemplo, tem um tempo de pesquisa que a gente conhece, mestrado, doutorado, um tempo de validar as informações. Então, isso gera um pouco de atrito e falta de confiança entre eles, certo? E aí, caminhando para as considerações finais, a gente viu que o alinhamento do conjunto multilateral desses agentes ele é importante, tem uma influência, tá? E a unidade de análise, né, numa perspectiva sistêmica, ajuda a captar essa dinâmica e talvez pensar novos caminhos que hoje a mineração não está conseguindo talvez vivenciar ou ainda está travada nisso, criando talvez aqueles silos de conhecimento que impedem a inovação e esse valor compartilhado.
Então, a ideia é pensar nessa compreensão do fluxo de dinâmica para análise de diferenças regionais, porque aqui a nossa unidade de análise foi o Brasil, e expandir para outros contextos, fazendo adaptações. Isso pode criar caminhos ou mecanismos que vão orientar essa dinâmica de circularidade. A gente também identificou que as questões tecnológicas relacionadas à circularidade no setor de mineração está avançada em questão de inovação e tudo mais, mas ainda reside a eficiência de processos produtivos e a redução de custos. Então, há uma análise de custo-benefício se eu aplico essa inovação ou não. Então, nesse contexto, o trabalho ele oferece uma contribuição político-social de trazer à luz a importância, talvez, de ter políticas públicas e regulamentações que orientem ou que utilizem como base esses agentes, essas novas dinâmicas, para facilitar e incentivar essas dinâmicas que vão maximizar a circularidade dentro do setor de mineração, principalmente do minério de ferro, né? E aí, como sugestões de pesquisas futuras, está atrelado muito com a limitação do estudo, que é ampliar os agentes do ecossistema, então, principalmente agentes internacionais que foram citados nas entrevistas, mas que não tivemos tempo hábil de incorporar dentro da pesquisa, e também agentes de outros setores de ecossistema, então aplicando aí o compartilhamento de catch-up de inovação e tudo mais, como uma forma de ampliar esse valor compartilhado do ecossistema. E principalmente a inclusão do fluxo de água, a fim de potencializar a circularidade. Por quê? Como eu comentei, utiliza-se muito beneficiamento úmido. Então, fazer a divisão de fluxo de resíduo e fluxo de água talvez não some a favor, né? Possa jogar contra a análise da pesquisa. Então, a ideia aqui é a gente conseguir contribuir ou juntar esses dois fluxos a fim de potencializar a circularidade do ecossistema. Então, essas foram as referências que eu utilizei e agradeço muito. Então, apresentei também rapidinho. Espero que tenha ficado claro. Peço desculpas na questão da parte tecnológica, que não é muito meu forte, vocês perceberam. E eu vou abrir agora para perguntas. Claro que, como moderadora de sessão, tenho algumas perguntas para todos os trabalhos da sessão, li os artigos, tenho alguns apontamentos, tanto pontos de melhoria como pontos assim, positivos no sentido do desenvolvimento do trabalho, mas vou abrir para vocês, caso tenha algum trabalho que interessou, que vocês conseguiram fazer uma relação com o trabalho de vocês, por favor, sintam-se à vontade para esse momento de discussão. Eu posso começar. Ai, desculpa. Pode falar. Não sei, posso falar, Roberto? Pode falar, pode falar. Na verdade, acho que parabenizar a todos pela exposição, né? Mas falando especialmente do último trabalho agora apresentado, Raíssa, eu acho que tem muita conexão com o meu trabalho, assim. Primeiro que a gente pega setores de atuação que são altamente poluentes por natureza, né? Então, a indústria de confecções é assim, a segunda indústria mais poluente do mundo, mas mineração também está nesse ranking dos principais, né? E uma coisa que me chama a atenção na tua pesquisa, e mais no sentido de contribuição mesmo, é essa discussão que envolve aí essa relação entre o choque de uso de tecnologia, que é uma realidade, é uma necessidade e é um dos principais elementos nessa transição circular, mas o como isso, dentro de uma lógica de ecossistema de inovação, isso se associa com o próprio comportamento humano de resistência também para esta tecnologia, e, ao mesmo tempo, um contexto de políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento dessas tecnologias que possam facilitar essa transição. Então, por mais que o trabalho, inclusive a partir de tua fala, a gente consiga visualizar a importância desses ecossistemas de inovação nesse processo de transição circular dentro de um setor que é altamente poluente, e aí quando você vem com essa discussão colaborativa, de construção que é reflexo desse ecossistema, a gente entende também que existem choques dentro desse próprio ecossistema que podem, ao invés de facilitar, dificultar esse processo de transição, que é justamente esse choque entre a tecnologia, pelo menos o que eu anotei aqui da tua apresentação e da minha leitura também, e que isso me chamou a atenção, do choque que a tecnologia, o uso da tecnologia, o comportamento humano e essa política pública, né? Esse contexto de políticas que podem facilitar, atuar como um agente facilitador na transição dentro do setor de mineração. Então, é mais um contexto de inquietação mesmo, assim, de que a transição é uma realidade, é uma necessidade, mas a gente ainda precisa evoluir muito em termos de consciência
de conhecimento e de facilitador, efetivo, não do mundo das ideias, né? Mas é mais uma discussão para a gente iniciar o debate mesmo. Obrigada. Perfeito, muito bom apontamento. E eu até tinha feito também um apontamento parecido referente ao seu trabalho, porque no fim das contas a gente tem tecnologias e elas a gente coloca como uma faca de dois gumes, né? Porque ela tem impacto negativo e tem possibilidades de ampliar, tanto que traz a possibilidade de reprocessar as barragens, por exemplo. Mas eu acho que bate ainda no como a gente consegue aplicar ou movimentar e mostrar esse valor compartilhado para que não venha só o desempenho de custo, investimento, aquela parte que dentro da sustentabilidade é a linguagem que se fala. Usos racionais, dados, né? Então, tudo bem, quanto que eu vou economizar? O quanto que eu consigo reduzir em questão de investimento? Então, tem muito, é difícil a gente trazer essa subjetividade e eu acho que tem uma relação com todos os artigos que foram apresentados na sessão, né? Então, o do Antônio, que trabalha com mineração também, mas principalmente com essa perspectiva subjetiva do pilar social, de pegar as injustiças desse sentido, né? O do Gustavo, que vai avaliar como orientar, ou pelo menos relacionar a economia circular com essa perspectiva do governo acho que, se eu não me engano, né, Gustavo, o recorte é o dos municípios, mas como ele consegue direcionar essa transição para a economia circular também. E aí, você que traz também, adorei os quadros, queria parabenizar, assim, porque eu sou uma pessoa que adora quadros também. Então, maravilhosos os quadros do seu trabalho. E eles ajudam a gente a conseguir ler o texto e aí sintetizar as informações visualmente. Pelo menos eu sou uma pessoa muito visual. Então, e como a gente consegue visualizar nos seus quadros que a resiliência ela pode ser no- Você deu uma travada para mim aqui, Raíssa, ou então eu que estou travando. Travou também para mim. Foi a Raíssa. fechar aqui então a câmera para ver se ajuda, certo? E aí no seu trabalho, Jaísa, eu vi pouco, por exemplo, do R do reduzir, mas eu acredito que é muito do sistema como um todo, né? Então não é só as empresas, mas como que a gente consegue movimentar esses outros agentes para tentar caminhar para esse R que também é muito importante. Posso pensar em reciclar, em reutilizar, porque é tudo já no momento em que eu estou movimentando já esses insumos, né? Então fica também aí uma parte para provocação. Essa inquietação, Raíssa, na verdade, esse trabalho, ele é o início de um processo de tese, né? A tese, ela já foi concluída e nós desenvolvemos um modelo de avaliação da capacidade de resiliência para a economia circular. Então, o trabalho de tese traz exatamente essa contribuição. Mas, para isso, a gente precisava entender como tudo isso funcionava no setor. Então, um dos elementos bacanas dessa tua fala agora é que, na prática do setor, né, de maneira empírica, há uma convergência muito grande desses achados teóricos com a própria prática, porque, na realidade, o reduzir ele é muito pouco, e isso é muito em consequência da própria configuração de atividade e a ausência desses incentivos em nível macro, entendeu? Então, as práticas, elas são iniciativas muito pontuadas do próprio gestor, né? Mas aí, para não fugir muito da temática aqui, e desse artigo em específico, a literatura, ela tem uma discussão muito pontuada das práticas dentro do setor de confecções. A gente consegue perceber fortemente trabalhos que discutem tecnologia. Então, é como se o impacto da tecnologia ele fosse o mais expressivo nesse processo de desenvolvimento de práticas e de redução de impactos. Então, essa redução ela aparece a partir do uso de tecnologia, né? Com o rastreamento de produtos, um processo de configuração, de mapeamento de produtos de maneira geral. Não sei se consegui acompanhar o teu raciocínio a partir do teu comentário com essa minha fala. Perfeito, perfeito, conseguiu sim, não, muito importante, mas eu vejo muitos estudos que vão e ficam só nesse aspecto tecnológico, e tem outros que precisam abarcar também como um complemento, né? Aí vou puxar o gancho agora para o José. Então, José, por favor, entre na discussão referente ao seu trabalho.
que eu achei ele muito interessante, porque é uma perspectiva que às vezes a gente fala da sustentabilidade, o pilar social não é, colocado como um foco da discussão ou como uma contribuição. E aí a sua pergunta de pesquisa foi extremamente provocativa, no sentido de a transição energética ela é amigavelmente ambiental, mas e o social, né? Como é feita essa transição e se ela tem esse lastro com a justiça energética ou não? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais também, contribuísse aí com a nossa discussão. Tá, Raíssa, quando você falou, né, deu uns cortes, pequenos cortes, mas eu acho que pelo contexto eu entendi. Bom, eu sou mineiro e já trabalhei em mineração na Votorantim. E quando eu trabalhava na Votorantim, no setor de RH, eu fiz parte de um projeto de fechamento de mina. E muito se falava lá da questão ambiental e questão econômica, né? Mas não se falava social. Então, em 2009, eu procurei a FEI, mudei para São Paulo, procurei a FEI para fazer esse projeto de mestrado. E foi muito legal, né? Porque naquela época, na FEI, não tinha ninguém falando de mineração, ou se tinha muito pouco, eu não me lembro. E depois disso, né, eu acho que evoluiu bastante. O Jacques entrou e já fez amizade lá com o Marcelo Veiga, né, que participou da minha banca. E assim, o que acontece? O que eu quero que contribua com o meu trabalho, sabe, é chamar mineradoras, esses órgãos estatais que, né, como você falou, que fazem essa gestão da mineração, chama atenção para essa questão social, porque as comunidades sofrem muito. Onde eu trabalhava, as comunidades sofriam muito com a operação da empresa, ia sofrer muito mais com o fechamento de mina. E agora, com a transição energética, a produção de lítio e outros minerais críticos, isso vai piorar mais ainda, né, se não tiver uma governança em cima disso. Então, veja bem, né, o que acontece? Para extrair o lítio da salmoura, por exemplo, lá no Triângulo do Lítio, precisa extrair 700 toneladas de lítio de salmoura para poder conseguir uma tonelada de lítio. Então, é uma coisa assim, uma coisa absurda, né? E no Brasil não vai ser diferente. No norte de Minas não vai ser diferente. Vai ter um impacto, não tanto quanto no salmoura, né? Porque é um processo diferente de extração, mas vai ter um impacto muito, muito forte, né? Então, meu objetivo, estou fazendo ainda, né? Tô lendo, né? Tô lendo. Esse artigo vai passar ainda por uma mudança, mas a contribuição que nós queremos dar para a sociedade, para a academia, é, é abrir esse olho, né, para o que vem. Porque a produção de lítio ela vai crescer mais ou menos aí, alguns autores dizem que 1.500% até 2030. Então, assim, vai ser um trator que vai passar em cima de tudo que vier pela frente, comunidade e meio ambiente. E a gente precisa de mitigar esses impactos. E fico feliz, Raíssa, né, que a gente tem outras pessoas também, né, trabalhando com mineração lá na FEI. Eu acho que é bem legal isso e a gente vai trazer boas contribuições, né, para a FEI, para a comunidade, academia. Não, com certeza. E você falou uma palavra que é chave, porque é a governança, né? Tanto no setor da confecção, no setor de mineração, a gente vê que é um orientativo no sentido de como que eu vou ir direcionando esse trem, se a gente puder utilizar uma analogia, do desenvolvimento como um todo. E que a gente já está vendo que o modelo linear ou a forma que a gente estava vendo de desenvolvimento não estava funcionando, né? Então, aí eu faço um gancho com o trabalho do Gustavo, se ele quiser contribuir um pouco mais também, o que ele está pensando da tese dele, quais são os caminhos futuros referentes a isso, que está relacionado com uma governança nesse sentido, da transição, do direcionamento da economia circular. Por favor, Gustavo. Oi, Raíssa, obrigado. Se você me permitir, eu vou até fazer uma provocação mais ampla. Até, Raíssa, no seu material, e por isso até que eu acabei escrevendo o e-mail na hora da sua fala, te atrapalhando, querida, já te pedindo desculpa de novo. O Sebrae tem feito um trabalho com confecções
de economia circular, bem interessante, tentando entender o que deveria ser, quais são os ganhos e tal. E eu que tenho uma trajetória municipalista, porque fui superintendente da Confederação Nacional de Municípios, eu acabo tentando entender nessa governança local, é, qual é de fato, né? Assim, numa cidade pequena onde uma confecção, eu não vou recordar aqui qual é o. E aí depois tem o maior prazer, se você quiser já isso, entender um pouco mais o trabalho do Sebrae, que ele pega, exatamente, pega o município, estrutura uma governança, que a Raíssa há pouco comentou, né, e tenta ver qual é o papel ali, como é que a gente pode estimular no setor de confecções a economia circular. Então eu fico olhando e participando dos debates nacionais, e toda vez que o município entra na discussão, parece que só existe gestão de resíduos sólidos urbanos. Parece que a economia circular na gestão municipal parece que o papel é só esse. E lendo a literatura e vendo o trabalho do Sebrae e vendo, né, eu não vou nem me embestar aqui, José, a enfrentar a questão do lítio mineral, porque isso é uma discussão já de grandes cadeias de valores, né? Assim, o poder municipal talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas certamente a gente sabe o efeito que isso causa no território e os mulheres, de modo geral, mas a gente fica tentando ver como é que então o município pode é, participar dessa governança, como a questão da confecção, ou participar mesmo, Raíssa, na sua discussão sobre inovação, né? Como é que ele, pelo menos, é um animador de rede, de tentar trazer outras pessoas. Ainda estou um pouco como o José falou, né, José? Não estamos começando doutorado, então quando a gente olha já a Jaísa já apresentando a revisão sistemática dela, a gente já nos projetamos já isso na próxima nossa apresentação de revisão sistemática, mas acho que tem avanços bem bacanas e termino dizendo, Raiz, que nessa governança e participando até amanhã a gente apresenta aqui a publicação de economia circular que a gente fez para a COP 30, onde a gente debate um pouco toda essa multi-atores, multi-stakeholders que precisa entrar. E depois ter o maior prazer, depois de compartilhar com vocês e quem tiver interesse, como é que essa discussão tá sendo nesse momento debatida aqui, com que governança, com que presença de governos. Mas claramente, Raíssa, na sua provocação, acho que é isso, é entender que é multi-stakeholders, né? E não é sobre a gente fechar cada um na sua competência e precisando dessa convergência aí de quase cidadã climática, como é o debate aqui. Mas obrigado, Raíssa. Obrigado pela provocação. Minha internet também está muito ruim aqui no hotel e me limito aqui a uma participação mais reduzida com vocês. Muito Se obrigada, me, Gustavo, pelas contribuições. Por favor, Jaísa. se me permite, Gustavo, você colocou seu e-mail no chat e eu já anotei aqui, porque eu acho que um dos grandes dificultadores, não sei se como é que está o nível de vocês e acesso a dados, mas com LGPD a gente tem um pouco, tá tendo, eu pelo menos tive no início do meu processo de coleta de dados para a tese, já consegui o que eu precisava, né? Porque já defendi, mas no início, assim, a gente teve muita dificuldade de acessar informações. Então, a pesquisa exploratória, para mim, nessa etapa, ela foi muito mais contributiva do que o acesso a dados por meio de órgãos institucionais, inclusive do próprio SEBRAE. A gente não tem essa facilidade de acesso à informação. Então, já coloco para você uma inquietação e, quem sabe, um convite aí para uma possível parceria de a gente tentar entender, em nível de município, pela tua facilidade de acesso à informação, né, de como é que está configurando o papel de governança, que pegando o gancho da Raíssa, numa perspectiva de contribuição para a prática da economia circular. Eu me coloco à disposição para a gente desenvolver esse trabalho junto. Eu acho que tem muito a ser explorado e com uma vantagem que é você ter a facilidade de acesso, né, que é uma coisa que eu particularmente assim venho sofrendo. Então, fica aí a inquietação de possíveis parcerias para que a gente possa entender um pouco mais via dados como é que essa participação do SEBRAE atua nesse movimento circular. E aí a gente pode fazer mais de um trabalho no setor de confecções e no setor de mineração, com a É, Raíssa. Não sei se a Raíssa tem facilidade de acesso a dados, mas enfim, fica aí a eu, inquietação.
tá? Ô, Raíssa, se você me permitir, você tá muda, querida, mas se você permitir a provocação, deixei até meu WhatsApp, esse negócio de e-mail, a gente responde mais rápido no Zap. Mas eu tô doido para ligar lá pro prefeito da cidade Polo, o nosso piloto acabou de ser rodado, tá, Jaíssa? Ela é bem recente os dados, porque eu queria entender, mas às vezes a gente consegue fazer algo mais, realmente dados a gente tem, dado porque a gente coleta, né? O Sebrae com a consultoria local vai na ponta e acho que daquele território eu tenho todo interesse de moda. Aliás, eu venho juntando artigos sobre a parte de economia circular na moda, até porque minha esposa é do ramo da moda, para escrever com ela, enfim. Mas eu topo com. Adoro a provocação, Raíssa também, colegas, até Jorge e Antônio, eu estou aqui com o Jorge Abaixo, Jorge que tem discutido muito o setor de minério, Jorge Boeira, da BDI, a turma lá no doutorado, enfim. Adorei a provocação. Vou deixar aqui para né? todos o meu contato, porque aí realmente facilita aí essa troca de informações, mas eu acho que a discussão foi bem calorosa e tem muito a crescer, né? Eu acho que aqui a gente tem expertise para desenvolver diversas pesquisas e com facilidade, entende-se, de acesso à informação, né? Então, obrigada pela oportunidade, Gustavo. Eu queria aproveitar aí para parabenizar aí trabalhos muito legais, né? E falar que talvez uma contribuição, aí, uma pequena contribuição para o trabalho de vocês, né? Quando a gente pensa aí no impacto, não só ambiental, como social, né? Principalmente das práticas apresentadas aqui, como a indústria da moda, realmente, né? Quando a gente fala em tecido, isso aí polui. Eu até fiquei. A hora que ela falou, até lembrei de um país africano chamado Gana, né? Que ali é terrível, né? Quando a gente fala do impacto, né? Que essa indústria faz, né? E até o impacto mineral. E a gente pensa, né, que, claro, né, que a indústria, ela é um pouco predatória, a gente olha assim, e a gente pensa só num viés econômico, só que não é só isso, é muito mais complexo que isso. Eu fiz uma pesquisa recente, né, inclusive apresentei, acho que no ENGEC, sobre o resíduos sólidos. A gente fala no resíduo sólido, tudo, mas uma perspectiva que talvez seja interessante ser abordada. Não sei se vocês conhecem as lógicas institucionais, né? A teoria das lógicas institucionais do Thornton. Ela mostra bem esse viés, né? Então, não é só um agente. A gente não pode pensar no agente público, no agente privado, né? Não existe só esses dois agentes. Cada agente tem uma força diferente em diferentes momentos. E eles moldam todo, não só uma política pública, como toda uma lógica, todo um sistema que acontece. E quando a gente pensa nas economias circulares e tudo mais, nem sempre a gente vai para um viés que a economia ela, circular é ela mais adequada, né? A gente acaba indo, às vezes, até para um viés de economia que a economia também não é mais adequada, a economia financeira mesmo. Então, por exemplo, vale a pena, é economicamente viável e as coisas não funcionam. E por que as coisas não funcionam, né? Vou dar um exemplo, o lixo, né? Eu acabei fazendo um estudo, então a gente viu bem o resíduo. Resíduo sólido é dinheiro, é dinheiro. A cada tonelada no Brasil, foi feito um estudo, a cada tonelada no Brasil, acho que é a WWF, né? E a cada tonelada que você recicla é US$ 100 de economia. É muita coisa. Ou seja, ele é economicamente viável, com todos os custos, todas as pessoas e tudo mais, ele é economicamente viável, né? E inclusive para o município é economicamente viável, né? Vai criar muito emprego, gera muita economia. E a gente está falando aí de indústrias que geram muito dinheiro. Então você fala assim, vamos reaproveitar alguns rejeitos. Isso gera muito dinheiro, economicamente. E aí você vê, não é aplicado. Simplesmente eles não aplicam. Não, mas a economia. Não existe uma lógica. Se você for pensar no princípio da economicidade, se você for pensar no princípio da economia pública, há muito mais coisa por trás. E aí, eu não sei, eu vi grandes oportunidades aí quando você fala, né?
nesse tipo de trabalho, aplicar talvez ali lógicas institucionais para conseguir entender quais lógicas estão predominantes e o porquê que as coisas às vezes não funcionam, né? Então é bem interessante. Eu apliquei esse estudo de lógicas institucionais, né? Em resíduos sólidos, foi uma pessoa que deu uma ideia, falou, vamos aplicar em Natal. Eu sou de São Paulo, né? Então eu peguei só a reportagem, estou para aplicar em São Paulo, porque eu achei muito interessante. Você acaba descobrindo muita coisa e exatamente o porquê que não dá certo, porque tem tudo para dar certo, mas as políticas públicas acabam não dando certo, ou às vezes alguma lógica que é econômica e acaba não dando certo. Acho que pode, talvez, ali contribuir bastante ali quando a gente fala aí nesse desenvolvimento um pouco mais sustentável, ou às vezes que tem sentido, né, a reciclagem, uma economia circular e tudo mais tem sentido, e as coisas não são aplicadas. Muito bom, muito obrigada, Roberto, pela contribuição. Eu realmente não conhecia esse conceito, já tomei nota. Até para a gente poder entender e talvez contribuir aí com as nossas pesquisas, essa possibilidade, um novo conceito. Sempre importante escutar outras pesquisas para ver, às vezes, algum estalo que a gente não tenha pensado, porque o período de tanto de mestrado como de doutorado, ao mesmo tempo que passa rápido, é um período muito intenso para todos. Então, e a gente fica muito na nossa pesquisa, conversa com os colegas de PPG, né? Conversa muito com o orientador, mas mesmo assim, às vezes é um período limitado e é importante da gente ter esse network para poder ampliar um pouco mais as perspectivas. Então, deixo aberto para se mais alguém quiser complementar. Estamos caminhando para o fim da nossa sessão, que vai até, temos mais 5 minutinhos. Então, se vocês quiserem contribuir também, complementar em relação à nossa discussão. Eu só vou terminar, Raíssa, com uma fala do Roberto, que para mim é o que me impactou muito e por que que eu estou aqui, assim, quando o Roberto falou, a gente gasta, as prefeituras brasileiras gastam 35 bilhões só na gestão de resíduos sólidos, né, urbano, e ao mesmo tempo achar que isso tem valor, e assim, já vi estimativas de 15 bilhões, 25 bilhões, já é uma ineficiência de 50 bilhões, e ontem eu escutei aqui do presidente Orbán, na CNI, a Finlândia 90, com um problema de 2% de economia não circular, né? Então é possível. É uma questão de como acelerar. É viável, é economicamente. Não tem nada a ver só, né, de clima, de natureza, né? Porque é economicamente factível e viável. Então é para lá que nós vamos. Legal ter vocês aqui. Muito obrigada pela Ok. discussão, pessoal. Mais alguém gostaria de contribuir? Só queria aproveitar, né, o tempinho. Bom, esse estudo que acabei fazendo e tal, só para você ter uma ideia, porque uma falta de gestão, né, o que que é uma falta de visão, de economia circular. Lá em Natal, tinha um contrato, se não me engano, 12 milhões de reais, né, por mês, para a pessoa pegar, tirar o lixo, empresa, né, para pegar. Eu não lembro o nome da empresa agora, mas enfim, eu sei que tinha uma tinha duas principais cooperativas locais, elas faziam, né, um processamento desse descarte e tudo mais. E aí o que que aconteceu? A prefeito local dava tipo, uma verba, né, ele liberava uma verba, acho que era 90 mil reais, uma coisa praticamente irrisória para ser uma política pública, né, para as duas empresas, mas na troca de governo, para variar, então há uma descontinuidade, né, nessa verba e tudo mais, e todo esse complexo, toda essa gestão de lixo integrada, ela entrou em colapso. E aí o que que aconteceu? O contrato ele foi emergente, né, ele foi de emergência e tudo mais, então espaços que essa empresa não atingia, e esse contrato ele pulou, né? Eu sei que o custo de 12 milhões pulou para uns 300 milhões, uma coisa assim, um absurdo, né? Inclusive está sendo investigada, mas assim, tudo isso acontece, é uma falta de visão, totalmente, né? É uma visão política, uma visão de interesse,
né? E entre outras visões. Quando você vai ver o emaranhado, tem outras coisas no meio, né? Que puxou para o seu, porque uma empresa tinha o interesse de fazer alguma coisa, era interessante, e acabou tendo um emaranhado que você fala assim, olha, vem lá de trás, por isso que houve um incentivo para que o governo novo não fizesse isso ou fizesse aquilo. Então, há mais coisas que talvez seja interessante ser investigada. É bem interessante mesmo, né? Eu sou fã de política, uma política mais circular, né? Uma economia mais circular, eu sou fã disso, mas infelizmente tem outras coisas, a gente não vai solucionar o mundo, mas é interessante perceber o que está acontecendo para que a gente é, tenha essas contribuições que talvez melhorem um pouco, né? Perfeito. Então, agora, pelo menos no meu celular, são 7h29, pode me confirmar, Roberto. Então, vou caminhar Sim. para encerramento da sessão, até para a gente poder manter a pontualidade. Não sei se vocês têm outros compromissos após a sessão. Gostaria de agradecer a discussão, a apresentação dos trabalhos, parabenizar todos os autores, parabenizar o Roberto, que deu toda a assistência aqui para a nossa sessão e também contribuiu com a nossa discussão. Muito obrigada. E agradeço a todos mais uma vez em nome do SEMEAD por participarem do evento. Obrigada, pessoal, pela Obrigado. oportunidade. Satisfação em conhecê-los e espero que a gente possa continuar a discussão em outras oportunidades. Um abraço. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Tchau, Um tchau. abraço, boa noite, Boa gente. noite, tchau, tchau.